Olá, sejam bem-vindos a essa aula de exercício na disciplina de Usinagem Convencional 2 do curso de Fabricação Mecânica do campus Hortolândia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Esse exercício é um exercício de cálculo de parâmetros de corte de fresamento. Tá? Se tiveram enunciado aí no começo do vídeo, se vocês precisarem, dão uma pausa ali no começo. Vocês já vão observar essas informações. Né? O que eu fiz foi só organizar as informações do problema já nessa folha para ficar mais fácil para a gente identificar. Então o problema nos define claramente uma mesma operação de fresamento que vai ser realizada em duas etapas. Primeiro uma etapa de desbaste e em seguida uma etapa de acabamento. E para essas duas fases eu preciso calcular essas informações. Preciso calcular tanto quanto vale a rotação, quanto valerá a velocidade de avanço utilizada em cada uma delas. Tá? Então é um exercício clássico de encontrar parâmetros nas tabelas de fresamento e fazer as contas. Tá? Então vocês têm ali também no enunciado as tabelas de fresamento que vocês têm que procurar. Tá? E se vocês forem procurar, vamos começar primeiro com a parte de desbaste. Tá? Então o enunciado do problema nos falou que a gente tinha uma peça de aço de até 60 kgf por milímetro quadrado. Tá? Um aço de baixo carbono. Né? Isso aqui é um valor relativamente baixo para a resistência desse aço. Tá? E a operação é uma operação de fresamento de topo. Então eu tenho que olhar nas tabelas de fresamento. Eu tenho duas tabelas de fresamento a consultar. Tem a tabela de fresamento associada à velocidade de corte e a tabela de fresamento associada ao avanço por dente recomendado. Tá bom? Então, se vocês forem lá nas tabelas, para esses parâmetros aqui de 60 kgf por milímetros quadrados, tá? Vocês vão identificar que para uma operação de desbaste de até 8 milímetros, tá? Então, isso aqui veio da tabela, isso aqui é a tarefa de vocês olhar lá na tabela de velocidade de corte, vocês vão ver que a velocidade de corte recomendada está entre 16 e 20 metros por minuto para esses parâmetros aqui, tá bom? Além disso, para um fresamento de topo, se vocês olharem na outra tabela, né, na tabela de avanço por dente, tá? A tabela que nos dá o FZ, o avanço por dente, vocês vão procurar e vocês vão achar que o avanço por dente recomendado é de 0,25 milímetros por rotação por dente. Tá bom? Então eu estou realizando uma operação de desbaste com essa profundidade de corte, eu tenho esses dois parâmetros aqui. Então, dentro desse contexto, né, sabendo que a fresa que a gente está utilizando para essa operação de desbaste é uma fresa bastante grande, né, com um diâmetro de 80 milímetros e 8 dentes, a gente vai utilizar essas informações para calcular esses dois caras que eu preciso saber, que eu preciso conhecer, que são a rotação e a velocidade de avanço. A gente vai começar pela rotação. Para fazer o cálculo de rotação, a gente tem que lembrar, então, da equação de velocidade de corte. Tá? A equação de velocidade de corte, vocês já devem estar carecas de saber, né? Ela nos diz que π vezes o diâmetro vezes a rotação, dividido por 1000, se a gente fizer essa conta, a gente chega na velocidade de corte. Pois bem, velocidade de corte a gente tirou da tabela, que é de 16 a 20, né? Essa é uma faixa de velocidades de corte possíveis. Então a gente pode escolher qualquer valor ali no meio, tá? Então eu vou escolher, por exemplo, velocidade de corte. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, tá? Eu vou botar 17 metros por minuto. Beleza? Está aqui dentro dessa faixa, peguei 17 metros por minuto e agora eu vou utilizar isso ali dentro. Quem eu quero descobrir é a rotação, e a rotação é denotada pela letra N. Tá bom? Então eu vou isolar o N, né? Pego o 1000, eu passo multiplicando, então eu sei que 1000 vezes velocidade de corte vezes π vezes d vezes N, tá? 1000 vezes velocidade de corte vai ser igual a π vezes d vezes N. Eu quero deixar o N sozinho, então eu vou deixar o N ali. Isso vai ser igual a 1000 vezes velocidade de corte dividido por π vezes d. Tá bom? A gente já tinha feito essa manipulação várias vezes, porque geralmente é essa informação que você precisa para um problema. Tá? Você precisa achar quanto é que vale o N. Né? O VC é uma coisa tabelada e o N é o que tem que ser isolado. Tá bom? Então agora basta eu substituir os valores que eu tenho aqui. Tenho 1000, velocidade de corte eu escolhi como 17, que está dentro da faixa ali que a gente tinha visto anteriormente, vezes π, vezes o diâmetro da fresa, que é de 80 milímetros. E com isso eu vou achar quanto é que vale a minha rotação. Então para fazer isso, vamos lá na calculadora. Tá bom? Então a gente vai fazer essa conta aqui. Eu tenho 1000 vezes 17. Esse camarada eu vou dividir
né? Estou abrindo parênteses para dividir pelos dois ao mesmo tempo. Dividido por π, então você pode utilizar na sua calculadora o valor de π aqui, ou você pode digitar 3,14, vezes o diâmetro da fresa, 80, e a gente fecha os nossos parênteses. E isso vai nos dar uma rotação de 67,64 RPM. Certo? Uma rotação relativamente baixa, né? Por quê? Porque a gente está fazendo um desbaste de 8 milímetros de profundidade de corte. Então, isso é uma profundidade de corte bastante considerável. Então, natural que, ao fazer a conta, a gente perceba que a gente tem uma rotação relativamente baixa. E, além disso, a gente também tem uma fresa de 80 milímetros, que é um diâmetro bastante grande. Então, quando você está girando com 67 rotações por minuto, na periferia ali da sua fresa, que tem 80 milímetros, a velocidade de corte já é considerável. Tá bom? Então, achei quanto é que vale a rotação e agora eu posso achar quanto é que vale a velocidade de avanço. Tá. E a velocidade de avanço, então, ela vai envolver algumas coisas. Né? Vai envolver a rotação e vai envolver outros dados do problema. Então, se vocês forem na tabela, né, lembra que eu falei para vocês, vocês vão olhar na tabela de FZ para essas condições, para o fresamento de topo, uma peça de aço de até 60 kgf por milímetro quadrado, vocês vão achar esse valor de FZ recomendado. Tá? E a gente sabe que FZ nada mais é do que F, que é o avanço, dividido pelo número de dentes. Tá? Então, por que isso aqui está tabelado? Porque eu posso ter uma tabela de fresamento que valha para qualquer fresa, seja qual for o número de dentes que essa fresa tem. Então, cada dente nessas condições pode fazer até esse esforço de remover 0,25 mm de material. Tá? Nossa fresa tem 8 dentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro descobrir quanto é que vale o avanço. Então, eu sei quanto é que vale FZ, que veio da tabela. Eu sei que o Z vale 8 dentes, né? Lembre-se que Z é o número de dentes. Eu vou isolar o F. Tá? Então, eu vou deixar o F sozinho. Ele vai valer FZ vezes o Z. Então, a gente sabe que é 0,25 vezes 8. Você pode ir lá na sua calculadora de novo. Zero vírgula 25 vezes 8. A gente descobre que isso dá 2 milímetros por rotação. Lembra que essa é a unidade do avanço, né? Quanto que a fresa inteira avançou ao longo de uma rotação. Sua fresa inteira avançou 2 milímetros a cada rotação. Tá bom? Só que o que eu estou perguntando é velocidade de avanço e não o avanço em si. E como que eu faço a relação entre esses dois caras? Vocês vão lá no formulário de vocês, vocês vão ver que a velocidade de avanço vai ser o avanço vezes a rotação. Se a cada rotação eu avancei 2 milímetros, eu quero saber quantos milímetros eu avancei por minuto, por exemplo. Tá? Então, se eu caso, cada rotação eu avancei 2 milímetros e eu girei 67 vezes a cada minuto, só faço o produto desses dois caras e descubro quanto é que vale. Então, meu avanço é de 2 milímetros por rotação. Rotação é de 67,64. E a gente descobre, então, quanto é que vale o VF. Ele vale 135,28. Milímetros por minuto. Certo? Então, achei para essa primeira etapa do meu problema, para a etapa de desbaste, quanto é que vale a rotação e quanto é que vale a velocidade de avanço. Certo? Então, agora eu vou fazer as mesmas coisas, só que para a etapa de acabamento. Tá? Então, a etapa de acabamento a gente vai fazer um pouquinho mais rápido agora, né? Mas a gente vai ter as mesmas tarefas para fazer. E observe que na etapa de acabamento eu estou usando uma outra fresa. Tá? Estou usando uma fresa, eu tinha usado a fresa de desbaste, por exemplo, na sua oficina, de 80 mm e 8 dentes. E agora eu estou usando uma fresa de acabamento de 25 mm de diâmetro e 3 dentes. Tá? Na hora que vocês forem na tabela, vocês vão achar parâmetros diferentes, né? Porque é uma operação diferente. Dependendo do tipo de operação, você tem valores diferentes para esses caras. Então, para a operação de acabamento, você vai ver que a gente pode ter entre 32 e 36 metros por minuto de velocidade de corte. E, olhando na tabela de avanço por dente, ainda é uma operação de fresamento de topo, tá? Vocês vão achar o parâmetro de 0,12 milímetros por rotação por dente. Então, a cada rotação, cada dente pode remover no máximo, nessas condições de acabamento, 0,12 milímetros de material. Tá bom? Então a gente vai fazer de novo esses mesmos cálculos.
rotação. Lembra, rotação, eu preciso achar quanto é que vale o N. Né? O N a gente já tinha isolado aqui anteriormente, né? A gente já sabe que N é 1000 vezes VC dividido por π vezes D. Então vamos substituir as coisas que a gente conhece. Tem 1000, e agora eu tenho que escolher um VC dentro dessa tabela, dentro dessa faixa. Lembre-se que qualquer valor entre 32 e 36 é um valor correto. Não existe um valor mais correto que outro, tá bom? Então eu vou escolher aqui 35, por exemplo, tá bom? 35 metros por minuto. Escolhi esse valor. Então, 1000 vezes 35 dividido por π. E o diâmetro da fresa agora é de 25 milímetros. Vamos fazer essa conta na calculadora. Limpar a conta anterior. Então agora eu tenho 1000 vezes 35. 35.000 dividido, vamos abrir parênteses, dividido por π e 25. Fecho meu parênteses, igual. E eu descubro que a minha rotação é de 445,6 RPM. Então, natural que seja assim, né? Quanto maior for a rotação que a gente está fazendo, melhor vai ficar a nossa qualidade superficial que a gente tem. Tá? Então aqui era uma operação de desbaste, primeira parte do problema, operação de desbaste, muito mais material para remover, então eu não conseguiria fazer essa operação com tanta velocidade de corte. Tá? Aqui, na operação de desbaste, eu trabalho com uma velocidade de corte muito superior, né? Praticamente o dobro, aqui um pouquinho mais que o dobro até. E com isso, né, utilizando também uma fresinha menor, eu estou utilizando uma rotação bem maior que eu tinha anteriormente. Tá bom? Então essa é a rotação que a gente vai tentar trabalhar na hora que a gente está lá na frente da fresadora, a gente vai tentar chegar perto dessa rotação. Em seguida, velocidade de avanço. A gente vai seguir a mesma sequência que a gente tinha visto antes, né? Fz é o que é tabelado, que vai ser nada mais do que o avanço dividido pelo número de dentes. Então, o avanço da fresa como um todo vai ser o Fz vezes o número de dentes. Fz que estava tabelado, a gente achou que era 0,12. Número de dentes, dado do problema, 3 dentes, vezes 3. E eu descubro que a fresa, né, o avanço da fresa como um todo, foi 0,36 milímetros por rotação. Certo? Com esse dado, agora eu consigo calcular quanto é que vale o VF. Né? Velocidade de avanço, nada mais é que esse avanço, vezes a rotação. Eu saio numa unidade de velocidade, né? Uma distância dividido por um tempo. Então o avanço é de 0,36, rotação de 445,6, e a gente vai fazer essa conta na calculadora de novo. Então, avanço 0,36 vezes rotação 445,6. Isso vai me dar um valor de 160 milímetros por minuto. Beleza, gente? Então, esse foi o primeiro exercício resolvido que tem. Logo a gente vai postar um outro exercício resolvido com outros temas e outros parâmetros de corte. Muito obrigado.